Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. Estaremos juntos aqui para falar um pouquinho sobre o grafite, né? Essa arte aí que está bem presente no nosso dia a dia, né? E aí ela se diferencia aí da pichação, né? O grafite é uma arte bem mais elaborada do que a pichação, que aí a pichação já é algo mais voltado para a degradação dos ambientes, né, públicos. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre o que é o grafite, né, e como que nasceu, quais as vertentes do grafite, né, você que gosta de grafite e queria entender um pouquinho mais, vamos acompanhar essa aula aqui com a gente, tranquilo? Bom, então olha só, a arte do grafite, né, é uma manifestação artística que acontece em espaços públicos, né? Se vocês perceberem, a gente encontra aí o grafite em escolas, né, em ambientes aí que a gente pode ter contato aí, que nem prédios às vezes, né? Algumas fachadas e outros lugares aí. A produção é materializada em muros e paredes que compõem um ambiente urbano, né? Por meio de tinta em spray. Os grafiteiros expressam narrativas da cidade, né? Questões diversas que atravessam a realidade social, propondo também críticas e reflexões por meio das formas, né? Das cores, dos traços nos muros e também de desenhos, né? Junto a outras expressões artísticas, o grafite faz parte aí da cultura popular do hip hop, que traduz as vivências da rua por meio da arte, né? Então, o grafite ele está muito ligado aí com o hip hop, né, americano. Quando os dois começaram a nascer, né? Não foi proposto de certa forma, mas foi acontecendo essa junção tanto do hip hop com o grafite e vice-versa, beleza? Então foi aí nas ruas aí de Nova York, se não estou enganado, se tiver me perdoem, que começou aí a surgir, né, o hip hop e também aí o grafite, tranquilo? Bom, a origem, né? A palavra grafite vem do italiano graffito, que quer dizer, em latim e italiano, escrita feitas com carvão, ou escritas feitas, tá, em paredes. No idioma grego, a palavra vem de graphem, grafia, né? Que significa escrever. O grafite remonta à pré-história, tá? E as manifestações dos romanos antigos feitas nas paredes como forma de protesto. Por que remonta à pré-história? Porque feitas também em paredes, né? A gente sabe que a arte pré-histórica ela é uma arte feita nas paredes das cavernas. Já o grafite é feito nas paredes só que dos prédios urbanos, né? Das construções urbanas. Com a evolução das técnicas de pintura na Idade Média, as igrejas passaram a usar essas práticas em afresco, né? Uma técnica de pintura feita nas paredes e nos tetos das igrejas. Por isso também ele remonta aí à Idade Média, né? Já no século XX, a arte mural obteve reconhecimento por meio de nomes como Picasso e Miró, que fortaleceram aí a expressão cubista, né? Então aí o grafite ele remonta aí a esses períodos da nossa história, né? Onde o homem ele começa aí a trabalhar a arte em paredes e após isso também em paredes edificadas aí em lugares edificados, né? Pelo homem. Há diferentes relatos sobre o surgimento do grafite, né, da forma como é conhecido atualmente. O início e a expansão dessa arte são explicados por alguns como advinda dos movimentos contraculturais, né, de estudantes parisienses, tá, em maio de 1968. É um relato, né, mas não se sabe se isso realmente é verdade, certo? Pois esses jovens realizaram protestos políticos por meio de pinturas em muros, né? Então eles fizeram essas pinturas em muros, mas não era o grafite em si, né?
mas foi nos Estados Unidos, mais precisamente nas periferias de Nova York, Brooklyn, Bronx, né, que o grafite ganhou propulsão para ocupar ruas e becos de todo o mundo. Na década de 70, em meio à negligência, falta de planejamento urbano e expansão da criminalidade, jovens de bairros da periferia nova-iorquina passam a difundir uma nova linguagem artística que é aí provavelmente o grafite, né? Porque além também, tá, de ter esse contexto social, nós também temos que ter em conta também o contexto industrial. Por quê? Porque o grafite ele é feito com tinta spray, né? E era necessário surgir também a tinta em spray para que o grafite tenha a qualidade que ele tem hoje, né? Beleza? Dessa forma, a arte do grafite, desde seu surgimento, se deparou com a necessidade de transgredir um sistema opressor, né? Então, sempre trabalhando contra esse sistema que tende a oprimir, né, o homem, né, e os seus pensamentos. Trata-se, portanto, de um movimento contra a cultura dominante nas cidades, né? Um movimento da classe menos favorecida, né? Das classes menos favorecidas contra a elite, né? E não é possível identificar com precisão quem foi os pioneiros do grafite nos Estados Unidos, né? Até porque foi um movimento. Então não existiu aí um pioneiro desse estilo, né? Devido ao seu sentido aí de marginalidade que caracterizam, né, essa arte desde seu início, né? Ela tem-se esses sentidos, mas não é realmente aí, né, esse sentido de marginalidade que deve ser priorizado no grafite, né? Até porque, como a gente pode observar na imagem, né, o grafite ele precisa de um estudo, de uma técnica, e existem aí artistas hoje que já viajaram o mundo através do seu trabalho com grafite, né? Bom, os estilos de grafites, né? Nós temos aí o grafite em 3D, né? O 3D Style, que é a pintura em 3 dimensões, que utilizam efeitos de preenchimento de luzes, sombras, contornos, profundidade, materializando, né, na imagem a ideia de movimento e realidade. Nós temos o Throw-Up ou Bombs, né, que é uma modalidade do grafite usada em pinturas rápidas, com formato arredondado e letras gordas, né, engraçadas ou deformadas, como, né, a imagem que a gente está observando aí. Nós temos o Wide Style, né, que é o estilo sem definição, com letras entrelaçadas e uso de muita cor, o que dificulta a leitura, né? Esse é o Wide Style. E aí nós temos também o Freestyle, né, que é o estilo livre, feito da forma que o grafiteiro preferir, ou seja, é um grafite aí ao bel prazer do pensamento do grafiteiro, não é verdade? Então esses aí são uns dos estilos, né, de grafite que vocês podem também pesquisar para entender um pouquinho mais sobre cada técnica dessa, tá bom, minha gente? Bom, aí nós temos aí, né, materiais e equipamentos que as pessoas, que os grafiteiros usam, né? Primeiro, as máscaras para proteger, né? Filtrar a fumaça e a fuligem que as tintas produzem no ar, né? Porque eles trabalham com spray. Os óculos de proteção, né, para proteger os olhos, as luvas, né, para proteger as mãos, tinta em spray, aerosol, látex e acrílica, lona, caso a pintura ocorra no chão, né, para não pintar o chão, suporte de stencil, que seja de material sólido e resistente. Nós temos palheta de violão para elaborar desenhos de árvores, por exemplo. Nós temos esponja para elaborar desenhos, né, como folhas, e estilete para realizar corte de telas. Então, esses são todos os materiais, né, que podem ser utilizados ou podem também acrescentar-se outros materiais aí, tá bom?
E aí os principais termos, né, e gírias utilizados na arte do grafite. Nós temos o próprio grafiteiro, que é o writer, né, o artista que pinta, que cria. Ele é chamado de writer, né? O bite, né, que é imitar o estilo do outro grafiteiro, né? Aquele que imita aí o desenho do outro grafiteiro é o bite, né? Crew é o conjunto de grafiteiros que se reúne para pintar, né? Então aí aquele conjunto de gente, às vezes vocês passam aí em um ônibus, no carro, e vocês veem aquela galera fazendo um grafite em algum lugar, é uma crew, né? É um conjunto de grafiteiros. Nós temos a tag, que é a assinatura do grafiteiro. Nós temos o toy, né, o que é o grafiteiro iniciante, né? E nós temos aí o spot, que é o lugar onde é praticada a arte do grafite. Ou seja, aquele lugar que eles estão pintando, aquele muro, né, aquela parede é o spot, né, ou a spot, né? Então essas aí são alguns termos aí que vêm também do inglês, né, para as nossas vidas. Artistas mundiais, né, de destaque no grafite, Jean-Michel Basquiat, né, artista nova-iorquino que começou suas produções com inscrições feitas em edifícios abandonados em Manhattan e se tornou destaque na arte contemporânea pelo mundo. Nós temos também Basquiat, né, que tem uma estética única, é considerado como um dos mais famosos grafiteiros do mundo, né? Suas obras são feitas pela técnica do stencil, caracterizada pelo desenho feito inicialmente em um suporte, como papelão, e posteriormente colado à parede. Nós temos também Edgar Miller, né, alemão, que ficou conhecido por seus desenhos tridimensionais impressionantes, marcados pelo efeito de ótica e qualidade artística. Esses são alguns dos artistas mundiais aí do grafite, que vocês também podem estar pesquisando, tá bom, meus amigos? Bom, e aí nós vamos fazer aqui uma pequena atividade com vocês, para ver se vocês entenderam a aula de hoje, tá bom? Olha só, o grafite é uma arte urbana, né? Ele acontece aí no contexto urbano e se caracteriza pelo uso de edificações urbanas, quanto de materiais que estão presentes na vida cotidiana do homem moderno. De acordo com o texto, né, com a aula de hoje, qual o nome dado ao conjunto de grafiteiros, hein? Aquele conjunto ali de pessoas que se reúnem para pintar, ele é chamado de quê? De toy, de bite, de crew ou de tag? Então, parabéns para você que marcou a letra número C, né? O conjunto de grafiteiros é chamado aí de crew em inglês, né? A galera aí, né? A turma aí que se reúne para pintar, beleza? Então, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula. Até mais.